Sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, vocês viram o aviso que eu coloquei aí antes de começar o vídeo. Peço por gentileza para todos vocês que gostam do Terra Brasilis News, que me consideram, né? Que se inscrevam nesse outro canal que é o Redação Terra Brasilis. Já tentei fazer esta divulgação anteriormente, não obtive muito sucesso. Poucos se inscreveram, dentre os 190 mil que eu tenho, mas é por lá que eu pretendo passar a fazer vídeos, já que esse canal aqui definitivamente está preso, amarrado em algum algoritmo do YouTube e não vai sair dos 190 mil em hipótese alguma. Conto com a ajuda de vocês. Vou deixar o link também embaixo do vídeo, ou vocês podem simplesmente digitar o que está marcado em amarelo. Ok? Muito bem. Então vamos ao que interessa. Por quê? Indiciamento é um terror ainda por nada. Eu não estou sendo assim otimista em excesso, não. Muito pelo contrário. Mas temos que colocar as coisas nos devidos lugares. E ontem eu nem quis fazer vídeo justamente para não ser pessimista, porque todo mundo que fez vídeo ontem falou do mesmo assunto, somente explicando o que aconteceu contra o nosso presidente e seus aliados, né? Portanto, eu não ia falar nada de diferente do que todos falaram e também não ia me antecipar a dizer o que eu não sabia. Portanto, me preparei muito para o vídeo de hoje. Se querem entender direitinho tudo o que está acontecendo, fiquem comigo até o final desse vídeo que vocês vão gostar. Essa polarização política não é regional, ela é global. Entre a direita, que representa mais fielmente o capitalismo, e a esquerda, que, na mesma proporção, representa o comunismo, muito embora praticamente todos se coloquem como social-democratas, para não se parecerem comunistas. O mundo, de forma geral, está dividido, ciente de que a direita começou a retomar o controle de governos em toda a Europa, praticamente, que outrora flertava com este socialismo e tomou um tremendo susto ao verem a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos, depois de tentativas várias, incansáveis, de torná-lo indesejável ao povo americano. Esta era a ideia, fazer o povo não gostar de jeito nenhum de Donald Trump. O mesmo que tentaram fazer até agora aqui no Brasil. Fazer com que o povo tenha asco de Jair Bolsonaro. Grande engano. Tá? Os que jogam nesse tabuleiro geopolítico não contavam com a debilidade funcional de Joe Biden e se viram obrigados a delegar as chances de disputar a presidência a Kamala Harris, que muito embora já atendia e continua atendendo os anseios ideológicos da esquerda, desagradou grande parte da maioria democrata, né, que ainda não engolem a possibilidade de uma mulher dirigir a nação mais poderosa do mundo, principalmente no momento de extremo perigo para o planeta, onde a possibilidade de uma terceira guerra mundial está cada dia mais possível. Basta ver aí o lançamento de míssil intercontinental de Vladimir Putin contra a Ucrânia, dizendo que aquele míssil foi direcionado para a OTAN. Não é esse o assunto, então vamos seguir. Donald Trump conseguiu reverter tendência e venceu graças ao sistema judiciário americano, que não se envolve politicamente, o que não é o caso do Brasil. E que, mais especificamente falando, minou o governo de Jair Bolsonaro do início ao fim, para impedir a perpetuação da direita no poder do Brasil. Para garantir que esta perseguição política, né, continuasse de forma perpétua contra Jair Bolsonaro, em abril desse ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que o foro privilegiado fosse mantido mesmo depois de uma autoridade deixar o cargo. Ou seja,
mudou o próprio entendimento que foi feito em 2018, onde a maioria dos ministros decidiu que só teria direito a foro privilegiado, como serem julgados apenas pelo Supremo Tribunal Federal, os deputados, senadores, ministros e presidentes da República, por exemplo, que ainda estivessem exercendo o cargo. Com esta mudança, o Supremo agora pode continuar julgando essas autoridades, mesmo depois de terem terminado seus mandatos, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, impedindo com isto que seus supostos crimes sejam encaminhados para a primeira instância e ter chance de recorrer na segunda ou na terceira, se for necessário. Tudo foi previamente pensado. Assim como também foi pensado a aprovação da lei pelo Congresso Nacional do Estado Democrático de Direito, em substituição à Lei de Segurança Nacional, que era de 1983, né, que protegia muito mais a figura do presidente da República contra ataques indevidos e pejorativos, como foi o caso dos ataques feitos pelo tal Felipe Neto contra Jair Bolsonaro, chamando-o de genocida. Não posso terminar aqui. O que lhe custou, evidentemente, um processo. Depois disso, foi formulada, então, no Congresso Nacional, a Lei do Estado Democrático de Direito, que, a princípio, entre aspas, propiciava o livre direito de manifestação, mas que veio inserida na chamada tutela da democracia, considerando como crimes ataques contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, conforme descrito no capítulo 3. A preocupação com as eleições é legítima, diz a lei, e demonstra uma saudável objeção ao autoritarismo na sua forma mais premente e atual. É o que está escrito no capítulo 3. Foi justamente com esse capítulo, em especial, que aquele ministro se baseou para tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível, usando como motivo a tal reunião com os embaixadores. Portanto, o Estado Democrático de Direito e o Fórum Privilegiado Perpétuo serviram de base para trazer a situação política de Jair Bolsonaro até os dias de hoje. Voltando aos indiciamentos de ontem, porque ele já foi indiciado no caso das joias e também no caso das vacinas. Apesar do impacto e do peso político, os indiciamentos de ontem não servem de condenação, para quem não sabe. Não é condenação, é simplesmente um sinal de que o investigado será automaticamente levado a julgamento. Esse é o que significa indiciamento. A Polícia Federal, segundo ela, investigou, descobriu isso, descobriu aquilo e escreveu em seu relatório que estava indiciando o presidente mais 35 pessoas. E mandou para aquele ministro, que é o relator do caso. Muito bem, o indiciamento serve apenas para embasar o trabalho do Ministério Público. No caso aí da Procuradoria-Geral da República, que vai receber das mãos de Alexandre de Moraes esse processo para investigar, e vai decidir se arquiva ou se será necessária mais diligências por parte da Polícia Federal, ou ainda se aceita a denúncia e manda de volta para o Supremo julgar. Nesse caso, o Supremo Tribunal, em situações normais, poderia aceitar ou não a denúncia vinda da Procuradoria-Geral da República, o que certamente seria de bom gosto, mas não é o que vai acontecer. Claro que o Supremo vai adorar pegar de volta. Isto se forem seguir os trâmites normais, porque quem investiga é a polícia, que manda a investigação para o Ministério Público analisar. E depois sim vai para a corte devida para o julgamento. Primeira instância, segunda, terceira ou Supremo. Muito bem. Portanto, o indiciamento não significa que a pessoa será presa.
O cumprimento da pena só acontece no final do processo, caso haja condenação e tenham se esgotado todas as possibilidades de recursos. Lembrando que, se condenados, os réus só podem pedir recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque não existe uma instância acima dele. O grande impacto nesse indiciamento, em particular, são os efeitos midiáticos, patrocinados pela grande imprensa, que, a serviço desse sistema político, trabalhou e ainda trabalha com afinco para desmontar a imagem do maior líder da direita brasileira. Segundo a assessoria do Supremo, o inquérito que está aí sob sigilo está, nesse momento, sendo analisado pelo relator, que é o ministro Moraes, e ele vai encaminhar, parece que somente a partir de segunda-feira em diante, para a Procuradoria-Geral da República, para que eles analisem. A Procuradoria-Geral da República, como eu disse, tem as opções que eu falei. Podem aceitar as denúncias e devolver para o Supremo, pode mandar fazer novas diligências, ou pode arquivar. Pela obviedade que existe nesse caso contra o presidente Jair Bolsonaro, eu entendo que esse processo deverá se arrastar por meses. Eu posso estar completamente errado e vocês vão me cobrar, mas, em minha opinião, poderá se arrastar por meses. E eu explico por quê. Porque, politicamente, querem que o resultado dessa análise da Procuradoria-Geral e do julgamento do Supremo sirva para influenciar os pleitos de 2026, além da possibilidade especulativa apenas de minha parte, que a decisão será tomada pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo também de como agirá o governo americano, Donald Trump, com as denúncias que existem contra as arbitrariedades do ministro Moraes. É uma hipótese aqui imaginária de que, de repente, esse ministro, sabendo do pepino que vem pela frente, sim, porque de todas as denúncias, a questão da prisão do Felipe Martins, que também está entre os indiciados sem ter cometido crime, são as mais perigosas para aquele ministro. Porque ele usou alguém no governo americano para falsificar uma entrada, a comprovação de uma entrada que nunca existiu. Então, pode ser que ele queira usar aí esses indiciamentos como se fosse uma moeda de troca. Vocês amenizam aí que eu amenizo aqui. Estou, como diria o outro, navegando na maionese. Mas quem é que pode comprovar o contrário, não é? Mas, segundo uma matéria da CNN Brasil, uma das consorciadas e parceiras do Sistema Globo, que recebem informações sigilosas para darem em primeira mão, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou ontem, em seu depoimento para aquele ministro, que um decreto para regulamentar o artigo 142 da Constituição foi pedido para ser alterado pelo presidente Jair Bolsonaro aos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, que respectivamente eram o general Freire Gomes e o brigadeiro Carlos Batista. Muito bem. Houve diversos esboços de decretos elaborados que regulamentavam o estado de sítio, caso o artigo 142 fosse acionado pelo ex-presidente, que é um conceito constitucional que o presidente pode fazer uso, se necessário for. Só que nenhum desses esboços foi aprovado por Jair Bolsonaro. E isso não teve sequência alguma. Justamente naquele momento em que o nosso presidente estava isolado no Palácio da Alvorada, faltando um mês para terminar o seu mandato. Ou seja, se eles dizem que houve a minuta do golpe, uma minuta de nada, porque era um esboço de uma ação preparatória para se colocar em prática ou o estado de sítio ou o estado de defesa, que são artigos constitucionais que o presidente da República tem direito de fazer, mas que não pode fazer sozinho,
dependem da aprovação da presidência do Congresso, depende da aprovação até mesmo do Supremo, ou seja, não é um ato isolado que ele decreta e ponto final. E isto não passou de um esboço que foi encontrado na casa do Anderson Torres, que também está indiciado, sem assinatura, sem nome de ninguém, portanto não se pode provar que aquilo foi ideia ou foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Como não temos ciência nem conhecimento de nada do que está escrito nesta investigação da Polícia Federal, tudo está sob sigilo, nada foi demonstrado como prova cabível de um plano de golpe de Estado sem ter havido golpe. Não houve golpe algum. E virem com a conversa de que um dos militares, um oficial, não conseguiu dar início ao golpe porque não conseguiu pegar um táxi. Isso me faz lembrar aquele cômico português, o Raul Solnado, os antigos vão se lembrar, que em uma de suas paródias dizia que ele acordava todo dia cedinho, pegava sua bicicleta para ir para a guerra, levava seu rifle, as balas e um cordão, porque ele amarrava nas balas, atirava e puxava de volta. Parece isso. O cara vai dar um golpe de Estado e vai de táxi. Isso aí somente no Brasil mesmo. No Brasil da esquerda, que inventam narrativas inacreditáveis e a imprensa compra, como se verdade fosse. Então, meus amigos, entre essas denúncias, entre esse indiciamentos que foram feitos ontem, até um julgamento final, isto pode se arrastar para o ano que vem inteiro, praticamente, se for a intenção que eu imagino que seja, de influenciar nos pleitos de 2026, tentando a todo custo, nesse período, terminar por destruir a imagem de Jair Bolsonaro, para que a direita não sofra nenhuma influência dele e não ter ninguém à altura, digamos assim, sabemos que temos, mas para não ter a influência de Jair Bolsonaro para colocar alguém no lugar do atual mandatário brasileiro, que este sim não tem voto algum, nem a própria esquerda vota mais no atual mandatário brasileiro. E nós bem sabemos como ele chegou na cadeira presidencial dessa vez. Não precisamos explicar aqui até para não me dar mal, né? Ou seja, a história não é como parece. Indiciou hoje, prisão amanhã. A menos que eu esteja muito enganado com o nível de loucura daquele ministro. Mas é assim que eu estou enxergando a coisa, é assim que eu acho que vai acontecer, espero que seja assim, porque até lá tem muita água para passar embaixo desta ponte. Muitas coisas podem acontecer para reverter essa situação. Não sabemos o que existe nos bastidores. Diz aí o programa da manhã do Pitoli que o nosso presidente já disse a ele que tem uma carta nas mangas. Só que me desculpe, isso até nos anima, mas também não temos como acreditar que seja verdade, porque nós sabemos que o jogo que eles jogam, não é um jogo honesto. Eles não estão preocupados com verdade, o jogo deles é um jogo desonesto. Criam narrativas em cima de mentiras, fazem investigações pontuais e fecham os olhos para o que não interessa, né? Sujam a imagem do presidente, jogam na lama toda e qualquer qualidade da nossa direita em prol de um projeto de poder da esquerda. Então, não devemos levar a sério tudo que ouvimos, porque nada acontece tão rápido assim na política do Brasil. É o que eu penso, é o que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, vão deixar os likes, por favor, né? E vão se inscrever no canal, mas principalmente inscrevam-se no Redação Terra Brasilis, que tem o link aqui abaixo do vídeo e está bem no início do vídeo também. Eu espero poder falar do lado de lá, no outro canal, talvez com mais liberdade, já que aquele canal ainda não tem algoritmo nenhum em cima dele. Ok? Conto com vocês e desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.